Onde foi que eu errei? Sarashiva, capítulo 2, as raízes. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Basicamente, os erros que os pais cometem na criação de seus filhos têm três raízes. Primeira raiz, a repetição dos erros dos seus próprios pais. 2, o medo de perder a autoridade. E 3, o ativismo. Aí ela fala aqui, que como o ser humano tem dificuldade de se enxergar por dentro, na maioria das vezes repetimos os mesmos erros que nossos pais cometeram, sem perceber que estamos repetindo-os. Às vezes você nasce num lar que você olha para o seu pai ou sua mãe fazendo algo que afetou você negativamente e você fala: eu nunca vou ser assim com meus filhos, eu nunca vou agir assim com os meus filhos. Só que de tanto você pensar naquilo que você não vai fazer, você acaba reproduzindo. E muitas vezes nós nos encontramos em uma situação em que nós nos achamos mais parecidos com os nossos pais do que nós poderíamos imaginar. Então o que acontece? De tanto que a gente vê, a gente viu fazer, a gente vai repetindo e vai repetindo. Só que na verdade os pais precisam entender que não é, por exemplo, uma fórmula de bolo que todos os pais têm que seguir, o que tem que fazer, mas é necessário ter o discernimento, porque por mais que os nossos pais eles tenham se esforçado, eles falharam. Todo pai, toda mãe vai falhar, porque nós somos humanos. Os pais saudáveis, logicamente que eu estou falando aqui, eles querem o melhor dos filhos, querem que os filhos estejam numa posição, que eles sejam pessoas saudáveis emocionalmente, mentalmente, por aí vai. Outra coisa do segundo ponto aqui é o medo de perder a autoridade. Só que os pais precisam entender também que não é pela força, pela violência que você vai forçar, porque às vezes a criança ela pode até te obedecer pelo medo, mas depois, na primeira oportunidade que ela tiver para fazer aquilo que você não concorda, ela vai fazer. É aquele ditado que diz: o cão preso, quando solta, desembesta. Só que muitos pais, com medo de perder a autoridade, e muitas vezes o conceito que eles têm de autoridade é assim: quando eu passo, quando eu estiver entrando, todo mundo se levanta, bate continência. Só que não é isso, mas pela maneira como aprendeu com os pais, com a geração passada, ou até uma referência errada que teve, quer repassar isso. E muitas vezes o que a gente escuta também, por exemplo, você é pai, você é mãe, o seu filho tem que te obedecer, se não obedece você, ele vai dar na sua cara. E às vezes pelo zelo extremo, começa a entrar no extremo, no caso de querer ser um ditador dentro da própria casa, mas não funciona. Não é pela nossa força, mas é através do exemplo, pela conversa, pela companhia, e enfim, ela vai detalhar tudo isso lá na frente. E a última coisa aqui que ela fala, o terceiro, é o ativismo. Sobre o ativismo. Essa questão do ativismo são aqueles pais que se enchem de coisas para fazer, enchem também as crianças de coisa para fazer, mas eles não têm tempo juntos. Às vezes o filho tem de tudo. Eu lembro que, enquanto professor, teve uma vez que um aluno chegou para mim falando que queria ser. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo, porque ele era um menino muito alegre, ele era uma pessoa abaixo de qualquer suspeita. E ele falou: professor, o meu pai, ele me dá de tudo, eu tenho tudo que eu preciso, eu ando com o cartão do meu pai, o que eu quiser comprar eu compro. Mas uma vez eu cheguei para ele e falei: pai, eu quero sair com o senhor, eu quero conversar com o senhor. E ele perguntou: qual é o problema, o que está acontecendo? Como se o momento de conversa com o filho fosse um momento para resolver algum problema. É um grande empresário da cidade, muito famoso, muito conhecido, mas tinha esse problema lá. Graças a Deus o menino não fez nada com ele. Só que muitas vezes o pai está entrando num ativismo tão grande que perde o tempo de passar com o filho, de ter esse momento a sós com ele, e isso prejudica toda a família. Os filhos saem prejudicados, os pais também, porque quando chega lá na frente, os pais querem correr atrás do tempo perdido, mas os filhos já estão bem longe, porque eles foram criados emocionalmente bem longe dos pais, e isso vai afetar todo o percurso da família. Só que os pais também, eles precisam ter o equilíbrio e entender que não é porque eles são pais que criaram bem os seus filhos que eles têm que se massacrar se os filhos cometerem um erro. Porque sempre vem a pergunta, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Menino, tu pegou o gênio do teu pai todinho. Na verdade, todos nós temos um livre-arbítrio. É lógico que se você cria o seu filho de uma maneira saudável, as chances de seu filho ser uma pessoa que venha
trilhar um caminho do bem, trilhar um caminho próspero em todas as áreas da vida é muito grande, mas ainda assim existe o fator livre-arbítrio. Se Deus, que é bom e justo, não interfere no nosso livre-arbítrio, no nosso direito de escolha, como nós podemos interferir na decisão dos nossos filhos? A verdade é que eles vão imitar a quem eles quiserem, e nós não temos poder de mudar a decisão deles. O que nós podemos fazer é influenciá-los durante toda a vida, mas em especial durante a infância e a adolescência, a serem governados pela palavra de Deus, a andarem dirigidos pelos princípios do Senhor, por intermédio da nossa própria conduta de vida cristã diária. E, logicamente, né, ela vai falar aqui que quando seus filhos são crianças, eles estão debaixo da sua autoridade. Mas ela vai explicar mais lá na frente como que você pode abordar o seu filho de acordo com cada idade, inclusive se até ele saiu da sua casa, como poder restaurar esse seu filho para perto de você. E independente do que a gente faz, do que a gente diga enquanto pai, os filhos, eles, no final, quando eles crescerem, eles vão fazer o que eles querem. Por isso que é necessário pegar esse tempo que eles estão ainda debaixo da nossa tutela, para poder ensiná-los no caminho que eles devem seguir, no caminho que eles devem andar, junto com eles no caminho, entendeu? Quem tem a verdadeira autoridade não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser autoritário, ditador, quando você tem uma autoridade que não é imposta goela abaixo, mas quando você adquiriu o respeito dos seus filhos. E existe muito, as pessoas elas chegam a ficar no extremo. Ou elas são ditadoras, ou elas, para serem amigas dos filhos, elas deixam os filhos fazerem o que quiserem, os filhos não têm limites. E não é isso, é preciso encontrar o equilíbrio. Os extremos são a área de lazer do diabo e Deus quer que nós sejamos equilibrados. Você sabe por que muitas vezes a família não ouve o que nós falamos? Porque você fala, poxa, eu falo tanto para os meus filhos, ou talvez eu prego tanto para minha família, mas ninguém me escuta. Talvez é porque o que fazemos fala muito mais alto do que falamos. Enfim, realmente é complicado. Capítulo 3. Os principais erros dos pais cristãos. Colossenses 3:21 fala: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, ou seja, para que eles não desanimem. Uma coisa que a palavra fala, né, é que o diabo está em derredor procurando a quem possa tragar. No mundo espiritual, ele é regido por leis, e o diabo só entra na vida de uma pessoa se há uma brecha, se há uma legalidade. Por isso que é importante, enquanto pais, nós somos aqueles que protegem, somos aqueles que cercam a vida dos nossos filhos através da oração, através da palavra, através do exemplo. Então, a responsabilidade, enquanto eles estão debaixo da nossa casa, é nossa, de protegê-los espiritualmente. Os erros que cometemos como pais são muitas vezes inevitáveis, afinal, ninguém é perfeito. Porém, há erros que poderiam ser evitados, erros que cometemos por pura falta de atenção ou falta de cura interior e libertação. Por isso, se nossos filhos se desviam dos caminhos do Senhor, não é apenas por causa do diabo, pois o diabo não pode tocar em ninguém em que não haja legalidade, ou que não haja brecha para ele. Há erros que são tão graves, que em vez de abrir uma brecha para o inimigo entrar e desviar seus filhos, esses erros acabam abrindo um rombo gigantesco. Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo. Às vezes, porque nós não tivemos uma infância curada, tratada, a gente começa a jogar todo o lixo emocional que a gente recebeu. Às vezes a gente é uma pessoa tão medrosa, tem medo de tudo, a gente passa esse medo para a criança. A gente começa a ministrar na criança os traumas que a gente não resolveu, agora vai lá. Mas muitas vezes não é o consciente, eu vou encher meu filho de medo para ele se sentir igual a mim. Não, você na verdade quer proteger. Só que isso lá na frente vai fazer mal do que bem. Aí outra coisa aqui que ela fala aqui, nós precisamos ter o entendimento que o Senhor quer que nós fechemos as brechas. Aí você fala, poxa, mas eu já vivi minha vida toda, os meus filhos já estão crescidos, já estão casados, já saíram de casa, estão desviados, e agora o que eu vou fazer? Logo que agora, a partir de agora, ela vai relatar sobre 11 erros que os pais cometem. Logo depois ela vai falar sobre como resgatar os filhos, seja eles ainda na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, quando mora dentro de casa, quando não mora dentro de casa. Esse é um livro completo. E vamos lá, viu? Que o livro é impactante. Às vezes, por exemplo, quando você está dentro da situação, você não percebe
que você comete aquele erro, que você faz isso. Mas quando você começa a ler, você começa a enxergar e começa a visualizar aquilo que você está lendo, poxa, isso acontece na minha casa. Então eu acabo fazendo isso. Dá uma dor assim, mas é importante a gente se deparar com a situação, porque como foi falado no capítulo anterior, se a gente não enxerga o problema, não vai ter como tratar. E como já dizia Ludmila Feber, na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção. Aceite a cura. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. E vamos lá, vamos começar aqui com os erros que os pais cometem na criação dos seus filhos.